Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então, nós iniciaremos hoje mais uma palestra com o Paulo César Matias, do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Paulo, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Hoje, então, nós vamos estar falando um pouco sobre reencarnação, né? E tem uma passagem do Evangelho que eu vou pedir para ler para nós, para mim poder depois explanar para vocês sobre o assunto. Posso falar? Obrigada. Então vamos lá. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus. Ele disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, para nos instruir como um doutor. Porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer que ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? É isso, gente. Vou passar a palavra para o Paulo agora. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre este assunto. Muitas vezes a gente pergunta, né, sobre a reencarnação porque não lembramos das nossas vidas passadas. Porque seria simples, né, acreditar se nós lembrássemos que o que nós fomos na vida passada, o que nós fizemos e tudo mais. Seria muito mais fácil para nós compreendermos que existem as vidas anteriores. Mas Deus quis que nós não lembrássemos. Mas por que não lembrar das vidas passadas? Dentro do estágio em que nós nos encontramos, ainda somos seres em aprendizado, imperfeitos ainda, não compreendemos muitas coisas. Imaginemos nós que dentro da nossa existência, tá, nós erramos e muito. E quanto mais coisas do passado que nós já cometemos, de erros, de coisas que realmente poderiam marcar o espírito. Assim, o que acontece? Através do esquecimento, nós podemos refazer aquilo que fizemos de errado de uma forma mais compreensiva. Vamos tentar entender um pouquinho isso, para que a gente possa compreender o que acontece. Vamos supor que eu prejudiquei alguém por ganância, tá?
Por qualquer outro motivo, eu tirei a vida dessa pessoa. Por um outro motivo, eu a prejudiquei. Maltratei, fiz o que fiz. Olha, essa pessoa já deixou o seu corpo físico, se encontra no plano espiritual. Eu, aqui, vou usufruir de tudo aquilo que eu tirei dessa pessoa. Só que eu também vou deixar o corpo, porque nada vou levar daqui quando deixar esse corpo. Aí o que acontece? Chegando no plano espiritual, é lógico que eu vou perceber que aquilo que eu cometi era errado, porque eu não levei nada daquilo que eu acreditava. Eu acreditava nas coisas materiais, eu acreditava na vida, naquilo que eu vivia no mundo material. Então, para mim, a morte parecia algo estranho, porque eu nunca dei bola. Mas, quando eu deixei o meu corpo físico e me encontrei lá no plano espiritual, percebi que eu não morri, que eu continuava vivo. Aí vem as cobranças, porque o outro que eu tirei a vida dele, com certeza, também não compreendendo, vai vir fazer a cobrança. E aí o que vai acontecer? Essa pessoa vai criar comigo uma desavença. E aí, tanto ela quanto eu, teremos que compreender melhor por que das coisas que nós realizamos. Teremos que entender que o espírito, ele prevalece, ele não morre, ele continua a sua vida. Só que aí o que vai acontecer? Eu preciso voltar a conversar com ele, perdoá-lo, e nós voltarmos novamente, reencarnarmos, para podermos acertar as nossas contas. Eu, da minha forma, terei que retribuir o meu erro fazendo bem. E aquela pessoa que foi prejudicada vai compreender que assim eu vou tirar aquele ódio do meu coração, principalmente a pessoa que está procurando a vingança como forma de justiça, ela vai querer então entender que isso faz mal para ela. E vai nascer numa mesma família. Agora pensemos, se eu estou aqui, não lembro lá da vida passada, e tenho alguém que convive comigo, um irmão meu, um filho meu, que esse eu prejudiquei numa vida passada, e eu lembrasse agora nessa existência, como será que eu me comportaria? Aquilo ia me trazer certas lembranças, ia trazer certas angústias, aquele estado que não era bom, eu voltaria a recordar. E isso, o que aconteceria comigo? Talvez eu não iria compreender como perdoar. Aí a gente começa então a estudar um pouquinho melhor sobre os motivos pelos quais precisamos compreender o esquecimento das vidas passadas. Porque lá no plano espiritual, eu, naquele momento, que sou auxiliado, sou ajudado, eu passo a ver a vida de uma forma diferente. Tá? Eu compreendo ela, que a vida espiritual é a verdadeira vida. Mas eu reencarnei novamente e eu esqueci. E da mesma forma que eu esqueci, o que eu vou trazer dentro de mim, dentro do novo corpo que eu estou habitando? Eu vou trazer todas as minhas tendências. Tudo aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, lá no íntimo, está lá registrado. Quer dizer que as pessoas são diferentes segundo as encarnações, as experiências que ela tem. Aí a gente vai começar a entender um pouquinho melhor a reencarnação. Quer dizer que naquele momento em que aquele espírito renasce na minha família como um filho meu, eu projeto nele todo o amor, o amparo, o auxílio e a ajuda que ele precisa. Eu transformo aquele ódio, aquela vingança, em algo de amor, bondade. Né? Eu começo a transformar, porque eu aprendi lá no plano espiritual e compreendi. Mas como eu reencarnei novamente, estou no plano físico, eu não me lembro das minhas existências anteriores, mas eu sinto em mim que eu preciso fazer algo.
né? Fica mais fácil porque você traz essa recordação e traz aquele ambiente familiar em que aquela pessoa está convivendo contigo. Então fica mais fácil o perdão e o entendimento. Agora perguntamos, dentro dessa característica, como que eu posso compreender melhor que realmente as pessoas dizem que depois da morte, algumas religiões falam que a gente vai para o céu, vai para o inferno. Pensando aqui agora, eu já mostrei para vocês a necessidade da reencarnação como forma de perdão. Agora vamos tentar falar as ideias que são colocadas quando estamos encarnados. Algumas pessoas materialistas, elas vão dizer simplesmente assim, morreu, tudo acaba. Então você tem que aproveitar tudo agora. Tá? Aproveita, faça tudo que você quer fazer, tá? Não importa os outros. Não tem problema nenhum. O importante é você conquistar, é você viver, é ser feliz. Essa é a ideia do materialista. Tá? Ele pensa no momento agora, ele não pensa no seu próximo. Ele pensa nas coisas que ele pode tirar proveito, nas coisas que ele pode se sentir satisfeito, né? Todos os seus prazeres e tudo mais, através dessa existência que ele está tendo. Esse é o materialista. Existem aquelas pessoas que acreditam que o homem que está aqui vai um dia voltar para o todo. Tá? Ou seja, ele deixará o seu corpo físico e voltará a participar do todo como um ser integrante de Deus. Esse também, dentro da sua concepção, da sua ideia, ele ainda não acredita nas coisas, além daquilo que ele acha que é importante, que seria aqui e agora. Essa ideia que nós temos, porque estamos na matéria. Existem também as religiões que acreditam em o céu e o inferno. Essa, da religião do cristianismo, né? Nós observamos da seguinte maneira. Se você errar, fizer maldade, fizer coisas ruins, você vai para o inferno. Se você fizer as coisas boas e tudo mais, você ganha o céu. Tá? E tem agora também a interpretação do purgatório, tá? Onde as pessoas que se arrependem, tá? Que buscam um momento porque fez algo errado, se arrependerem e naquele momento ainda podem conseguir o céu. Só que eles vão para um lugar de transição, separado. Um chamado purgatório, onde eles vão ali pagar as suas dívidas para poder ir para o céu. Essa é a ideia que traz a religião católica, protestante, evangélicas e algumas religiões que falam sobre isso. O espiritismo já é diferente. Ele fala que a vida continua, tá? E que nós não deixamos o corpo e necessitamos reencarnar novamente. E ele traz dessa maneira uma forma tranquila da gente entender os porquê de algumas coisas que nós não compreendemos. Por que aquela pessoa nasce naquela família, com aqueles pais, com aquela vida, talvez com aquele corpo que tem coisas boas ou coisas ruins, vem com doenças ou não. Aí a gente pergunta, qual seria a justiça do Pai se a gente não compreendesse que a vida continua? Porque seria complicado. O Pai é justo, amoroso, ele procura fazer o melhor para o seu filho. Se você nascesse numa família rica, tendo tudo de bom, não precisa nem sequer trabalhar, diferentemente de outro que nascesse numa família pobre, onde não tem condições nenhuma e passa necessidade e fome, estaria aí a justiça do Pai? Por que aquele nasceu naquela condição e o outro nasceu naquela outra condição? A gente ficaria pensando sobre o assunto. Mas não é só isso. A questão também
que a gente poderia dizer que aquela criança nasceu com problemas físicos. Algum problema no seu corpo. E a outra pessoa, a outra criança, nasceu sã, boa, bem. Aí a mãe perguntaria, por que, pai, meu filho nasceu dessa maneira? Por que isto? Aquela ideia de dizer assim, porque eu estou sendo punida, pai? Por causa do meu filho ter nascido? O que fiz eu? Essa ideia não tem nada a ver. O filho, então, vai perguntar, tenho eu que pagar pelos erros do meu pai e da minha mãe? Seria justo eu nascer com problemas físicos porque meus pais erraram? É uma pergunta que a gente deveria estar fazendo para poder compreender. Outra questão é que, dentro disso, existem pessoas que vão vivendo 10, 15 anos e desencarnam, morrem, deixam o seu corpo físico. Aí vem aquela pergunta, por que foi embora? Ele é novo, porque partiu agora. Não é possível. Tem gente que vive 100, até 100 anos, 50, 60, 80, 100. E o meu filho partiu com 10, 15 anos. Essa pergunta também fica marcando. Deus, Pai, Tu és justo, mas por que fizesse isso comigo? Por que deixaste meu filho partir agora? E aí fica aquela pergunta. Poderíamos também falar de outras maneiras. Por que nascestes naquele corpo, naquele lugar, onde aquele país é um país ainda que está numa condição muito difícil, onde as pessoas passam fome. E o outro nasce num país rico, que é uma condição melhor. Perguntamos também por que isso. Aí essas perguntas que nós fazemos, buscando respostas, a gente entendendo que a reencarnação existe, a gente compreende. Por quê? Para aqueles que acreditam que tudo acaba simplesmente depois que você deixa o corpo físico, é difícil compreender. Aí vamos perguntar, essa relação, então, está ligada ao quê? A questão está ligada ao espírito. Somos nós, seres, tá, criados pelo Pai, para vivermos eternamente. Mas a verdadeira vida não é a vida material, mas sim a vida espiritual. Por isso que Nicodemos pergunta, né? Como pode entrar no ventre da minha mãe? E Jesus fala, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, a criação do espírito não é aqui, mas a criação do corpo, sim. Então, nós, na realidade, precisamos estar num corpo físico para crescermos como ser espiritual. Mas como acontece tudo isso? Afinal de contas, o espírito foi criado num certo momento, simples e ignorante, sem conhecimento. E a partir desse momento, nós passamos a ter consciência, a perceber o mundo à nossa volta. Passamos por estágios diferentes, vamos dizer, pelo estágio mineral, vegetal e animal, e o mineral que nós estamos agora. Nesses estágios, nós adquirimos sensações, nós adquirimos desejos, vontades. Vamos colocar que nós estamos num corpo físico animal. Esse corpo, tá? Ele traz as mesmas tendências do animal. Ou seja, nós temos medos, receios, a fome, tudo que um animal sente. Só que nós temos uma grande diferença. Nós pensamos, nós raciocinamos. O animal raciocina não especificamente no sentido de saber as coisas, mas ele tem uma inteligência rudimentar.
uma inteligência que faz com que ele sobreviva. Ele sente fome, ele sente querer buscar as coisas. Você sabe que você muitas vezes dá carinho, ele percebe, ele sente isso. Ele tem uma certa inteligência, mas ele não raciocina, ele percebe, ele sente. E isso ele vai fazer com que ele possa sobreviver. Mas isso também nós trazemos para o nosso corpo físico quando reencarnamos. E à medida que nós vamos tomando consciência, à medida que nós vamos aprendendo cada vez mais dentro dessa existência, nós vamos começando a perceber as escolhas que nós vamos fazer. Então nós escolhemos. Diferentemente do animal, eu posso escolher este caminho ou aquele caminho. Eu posso discernir se isso é bom para mim ou não é bom para mim. E isso vai fazer a minha diferença. E cada um de nós vai tendo as experiências. Então, no princípio das reencarnações nossas, nós não temos muita consciência ainda. Precisamos ir e voltar até começarmos a despertar um pouco e poder escolher a família que nós vamos reencarnar, tá? Escolher o local, por que devemos estar. Então, quem que coordena tudo isso? Lá está Deus, sempre nos auxiliando através de espíritos que já fizeram a mesma coisa que nós estamos fazendo, que já tem uma compreensão, são os trabalhadores do Pai, né? Que estão também nos orientando e nos ajudando. E a gente reencarna e começa a perceber que algumas sensações, algumas coisas que nós sentimos, nos causam um bem-estar que permanece. Outras a gente vai percebendo que, com o tempo, aquilo não é satisfatório, não se sentimos bem. E aí passamos, então, a optar por algumas coisas que nos fazem sentirmos melhor. Então nós começamos a perceber que aquela pessoa que do nosso convívio, que a gente está do lado dela, é confiável. Eu posso contar com ela, tá? Ela é amigável. Tá? Eu posso ter uma companheira, um companheiro, que juntos ele vai me ajudar e ela vai me ajudar. E aí cria um vínculo que é algo que não é mais aquela coisa de desejo à pessoa, simplesmente porque ela vai satisfazer ou vai trazer o benefício que eu busco. Mas um sentimento começa a surgir dentro de mim, onde aquele sentimento faz com que aquela pessoa me toque o coração, me traz algo de amor, confiança, de algo que é muito forte. Então, mesmo estando longe dela, eu sinto ainda a vontade de estar perto dela. Eu sinto aquela carência que ela me trazia através de seus carinhos. E isso faz com que comece a surgir dentro de mim sentimentos mais nobres, sentimentos do espírito. Já não são mais desejos, vontades, simplesmente para satisfação. Já são sentimentos que o espírito já começa a evoluir. E nós percebemos aqui na Terra o seguinte: existem muitas pessoas com diversas formas de pensar, de agir, de acreditar e ser. Mas aí existe uma grande diferença, Paulo. Porque tem aquelas pessoas que são ruins, tem aquelas pessoas que são ignorantes, tem aquelas pessoas que são boas, tem aquelas pessoas que são algo fora do comum, tão bem que ela te faz. Aí você fala, por que essas diferenças? Porque todos nós estamos aprendendo. E para aprendermos, precisamos estar aqui no corpo físico. Vamos entender um pouquinho melhor. O espírito, então, ele reencarna, tá? Nas reencarnações, ele vai despertando a sua consciência, ele vai despertando sentimentos mais nobres. Quando ele deixa o seu corpo e volta para o plano espiritual, ele se apercebe das coisas espirituais. Estuda, aprende, retorna para o corpo físico novamente para poder fazer a lição. Então, vamos entender. Não poderia simplesmente ficar lá no plano espiritual aprendendo?
Não. Por que não? Porque na questão de evolução, o mérito tem que ser do espírito. Então, o que acontece? Quando o espírito está lá no plano espiritual, ele ainda está buscando crescer e aprender. Ele é auxiliado pelos mentores, os amigos espirituais, pelo anjo da guarda, coloca o nome que você quiser, por aqueles trabalhadores que estão lá auxiliando os espíritos na sua evolução. Deu para entender? Aí o que acontece? Ele lá vai estar todo auxiliado por uma equipe. Só que lá ele vai estar aprendendo. Aonde ele vai ter a prática? Ele tem só a prática aqui no corpo físico. Mas, além de mais, aqui ele vai escolher. Ou seja, lá ele tem toda uma assistência. Aqui ele precisa retornar e ter os méritos daquilo que ele está fazendo. Então aqui ele vai esquecer. Não vai lembrar. Mas ele sabe que ele já vivenciou uma experiência, ele já passou por certas condições que fez com que ele mudasse. Ele não lembra, tá? Mas ele sente. Espera aí, Paulo. Mas a pessoa não esqueceu? Acontece o seguinte, gente. Tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você vivencia, toda a experiência que você tem, ela fica armazenada. Lá no seu inconsciente, você não lembra. Por isso a gente vê as diferenças de espírito para outro espírito. Porque cada um teve uma experiência diferente. Vamos supor que o outro lá passou por uma determinada situação e aquela situação o envolveu de tal maneira que ele viu que aquilo era ruim, aprendeu e hoje mudou. Desencarnou, voltou para o plano espiritual, reencarna novamente e aí ele se vê novamente naquela mesma situação. O que ele faz? Não me sinto bem seguir esse caminho. Eu não sei porque, não quero, me faz mal. Ele, espírito, mesmo na sua inconsciência, ele sabe. Vamos contar uma pequena história que eu sempre conto. Vamos contar, um dia existia, há muito tempo atrás, tá, uma mulher que tinha um irmão menor. Naquela época, era a época de gladiadores, lutas, né? E a irmã mais velha chamou, pensou, ofereceu para o irmão mais novo um treinamento. Você vai treinar, você vai ganhar, você vai ser bom nisso e tal. E a criança foi, através daquilo que a irmã falava, foi lá fazer tudo. E começou, realmente, nossa, nas batalhas, nas lutas, ele vencia. Sempre conquistando. Mas a gente sabe que chega um momento que aparece alguém melhor, né? E numa dessas ele veio a desencarnar. Ou seja, morreu, deixou o seu corpo físico. Vai ele para o plano espiritual. Chegando lá no plano espiritual, ele é auxiliado pela equipe espiritual para que ele possa reencarnar novamente, voltar. Eu estou dando um resumo bem grande. É lógico que a gente tem várias existências, mas vamos resumindo. Ele reencarna novamente num novo corpo físico. E logo de pequeno, a mãe, o pai, percebe que ele tinha umas tendências meio agressivas. Ele era algo assim, querer fazer, acontecer e tal. Aquela tendência dele, com o seu crescimento, passa a interagir no meio dos amigos dele. E ele começa a dominar as pessoas, querendo se impor em forças e tudo mais. E nessa época já existia, vamos dizer assim, o revólver, a arma, né? E ele já começa também a impor isso dentro da condição dele, dentro do entendimento dele. Ele já tinha aquela coisa que ele havia aprendido lá na existência anterior. E ele já começa a dominar e já aproveitando, né? Vai começar a roubar, começa a matar as pessoas, começa a tirar proveito da sua força e começa a querer ser mais agressivo, sem pensar em nada, só pensando nele. Só que aí também, um dia, a vida se esvai. E ele acaba sendo morto
volta novamente para o plano espiritual. Olha que coisa. Agora, lá no plano espiritual, ele se pergunta, e agora o que eu faço? É lógico que existem N motivos que regem cada um, as suas tendências, o porquê das coisas acontecem, como elas acontecem. E foi estudado o caso dele. E a melhor coisa que seria para, no caso dele, era retornar num corpo deficiente. Um corpo com problemas. Onde esse seu corpo necessitaria de que alguém o ajudasse para poder se alimentar, para poder se movimentar, enfim, ficaria dependente. Ele não teria mais aquelas mesmas coisas que ele fazia, toda aquela brutalidade, não daria para ele fazer. E ele renasce novamente nesse corpo físico. E aí, pergunto a vocês, quem vem como mãe dessa criança? Resposta, a irmã. A mesma que desviou ele do caminho quando pensou em tirar proveito naquela época para que assim ela tivesse lucros, dinheiro, né? E ela vem e aceita a missão de ser mãe daquela criança com problemas. Olha que coisa. Aí ela tinha que ficar cuidando dele, da comida, e vai. Passou essa encarnação, tá? Todinha. Ele vem a desencarnar novamente e se encontra no plano espiritual. Novamente é estudado o caso dele. E ele retorna novamente num corpo físico. Só que agora, ele, por ter aprendido tudo aquilo que ele havia aprendido, e agora dominado todas aquelas tendências, ele passa então a usar as mesmas coisas que ele havia aprendido no esporte. Então, aí ele começa a trabalhar nisso dentro de uma coisa esportiva, dentro de algo positivo e bom. Eu falei essa ideia para vocês terem noção de como funcionam as coisas, tá? Tem um caso também de uma pessoa que ela, aqui, é muito assim, faça o que eu mando e não reclame. Ele era assim, desse jeito, falar, tem que fazer, acontecer, e não podia discutir. Verificando uma vida anterior, foi visto que ele foi um militar, onde ele aprendeu a seguir aquelas ordens, sim, sim, não, não. Então nós trazemos tendências, muitas vezes, do passado para a existência agora. Aí você pergunta, e eu? Como eu sou? Se autoestude, se procure compreender, para que você possa modificar as suas tendências. Porque através das encarnações eu estou aprendendo. É através das encarnações que eu vou compreendendo melhor porquê das minhas dores, porquê do meu sofrimento. E na família é muito importante que a gente saiba educar, saiba lidar com aqueles que estão à nossa volta. Por quê? Um casal se une. De repente você está andando, olha para aquela pessoa, sente uma atração por ela. Ela não é bonita, mas você sente algo por ela. Quer dizer, você sabe lá no fundo que tem um compromisso junto com ela. Aí vocês se unem. Nesse compromisso, juntos, vocês têm também um compromisso assumido antes da reencarnação de ter tais filhos, como alguém que vai orientá-los, ajudá-los. E você tem esses filhos contigo para a orientação. Perguntamos, uma família tradicional vai buscar dar o de melhor, vai buscar auxiliar aquela criança na educação, acompanhamento, buscando orientá-la da melhor forma possível. Se for simplesmente eu me ligo com a pessoa e meus filhos eu deixo crescer a bel prazer, talvez ele possa ser encaminhado para lugares que não vão trazer para ele um crescimento de aprendizado.
talvez más companhias, né? Onde aquelas tendências que ele já tinha no passado podem vir a aflorar novamente. Ele, por exemplo, numa vida passada, lutou contra as drogas, porque ele foi drogado. E ele reencarna novamente, aprendeu, foi lá, auxiliado no plano espiritual, mas aquilo ainda está muito forte dentro dele. E ele precisa superar isso dentro dele. Se os pais o auxiliam nessa caminhada, ele tem êxito, é mais fácil, né? Porque ele pode superar isso. Mas se não tem orientação, não tem nada, e ele se vê novamente envolto com amigos que têm aquelas coisas de estar se drogando, capaz ele cair novamente no mesmo erro. Por isso a família é importante. Não somente nisso a família é importante na reencarnação, mas também no compromissos assumidos, como eu tinha dito, no caso de eu ter prejudicado alguém e tenho essa pessoa como filho para ressarcir algum débito do passado em forma de amor. E aí nós temos a família consanguínea. A família consanguínea é essa que nós temos os compromissos. Não somente compromisso de algo que eu fiz errado, mas de afinidades também. Porque às vezes aquele espírito que está reencarnando naquela família, ela tem uma ligação com você. É um espírito simpatizante, amigo, que veio e reencarnou na mesma família. Não é que tenha que ser simplesmente, não. Pode ser N os motivos de estarmos unidos naquela família. E essa família é a família que nós conhecemos, a família consanguínea, né? Os familiares que estão por perto e tal. Mas, qual é a verdadeira família? É a consanguínea? Muitas vezes, aqui a gente se une, de algumas vezes, por interesse. Você olha para aquela pessoa, é atraída, não pelo coração, mas pela aparência. Aí você se envolve com ela, você sem querer assume um compromisso e tem um filho com ela. E isso poderá criar certas circunstâncias onde você futuramente deverá responder por aquilo que está plantando. Mas aí eu pergunto para você, deixei o meu corpo físico e essa pessoa, eu vou ainda manter um relacionamento? Muitas vezes não. Dependendo de você, do seu aprendizado, ou da pessoa que se uniu por ignorância, por não compreender, ela vai ter afinidade com outros espíritos. Aí, qual que é a verdadeira família? A verdadeira família é espiritual. Por que a verdadeira família é espiritual? Porque é aquela que nós nos afinizamos, é aquela que nós nos sentimos bem, é aquela que nós estamos sempre caminhando juntos, às vezes reencarnamos junto, às vezes está lá nos acompanhando aqui. E essa é a verdadeira família, é aquela que permanece. Aqui você pode ter várias reencarnações, várias experiências, várias. Você pode ter um amigo que não é da família consanguínea, mas você se sente como se fosse da família. É um espírito que tem uma afinidade, uma ligação com você. E a gente percebe isso conforme a gente vai compreendendo e estudando. Então, aí a gente vai começar a entender melhor o porquê a reencarnação nos fala de tudo isso que necessitamos de aprender e compreender com a vida, tá? Eu vou dar uma lida aqui na necessidade da reencarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-lo? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E onde nós, no capítulo, na pergunta 25, tá? E ele fala, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, há uma necessidade de estarmos reencarnando, tá? É-lhes necessário e bem deles, visto que a atividade eles são obrigados a exercer, lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência,
Então, cada vez que nós reencarnamos, nós estamos exercitando a nossa inteligência. Hoje nós temos tudo que nós temos, porque nós evoluímos, aprendemos, temos conquistas. É fácil entender que alguns espíritos têm mais facilidade em aprender do que outros. Outros são mais na parte artística, né? Fazem música, coisa. Outros são na exatas, matemática, coisa parecida. Cada um diferente do outro. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Lembra que eu falei? Um criado simples e ignorante. Tivemos um início. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Cada um escolhe aquilo que acha melhor fazer. Você pode optar pela porta larga, mas você vai entender que ali não vai te trazer a verdadeira felicidade, porque você vai ficar na dependência. Às vezes a pessoa está aqui na matéria, gosta de curtir, beber, farra, essas coisas todas, mas aquilo é passageiro, porque depois, quando está sozinha, ela sente a necessidade novamente. Outros gostam de beber, se drogar, porque acha que é uma curtição, porque está na matéria, está vivendo, acha que isso é a vida principal. Mas quando depois deixa o seu corpo físico, tem a mudar, tem a tendência dele mudar, né? Porque compreende a verdadeira vida espiritual. Então, estamos livres, podemos escolher, tá? Aí só que aquilo que Jesus fala, tudo aquilo que você planta, um dia você vai colher. E não estamos desamparados, porque Jesus veio nos ensinar o caminho, veio nos trazer a compreensão do amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. O Espiritismo vem como consolador prometido para poder nos ensinar porquê das dores, dos sofrimentos, tá? Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Então, é uma passagem. A nossa verdadeira vida, gente, é a espiritual, tá? Nós estamos aqui de passagem. Pensem nisso. Estou aqui buscando aprender, compreender melhor a mim mesmo, tentando compreender porquê das coisas que acontecem. E aí eu vou conseguir entender que eu devo fazer de melhor, tá? É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Quer dizer, se você buscar fazer o seu melhor, trabalhar, você vai sofrer menos. Por que sofrer menos? Porque a dor, na verdade, é uma bênção. É ruim no sentido de doer, mas é um meio de nos alertar que estamos fazendo algo errado. E aí a gente muda o caminho buscando algo que nos traga bem. Os que, ao contrário, assim usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e a tal seja obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinitivamente a necessidade de reencarnações, e é quando se torna um castigo. A pessoa que muitas vezes não busca a sua reforma, a sua mudança, ela vai repetindo várias vezes as mesmas lições. É como numa escola, né? A criança vem, vai aprender o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Quando ela repete de ano, ela tem que fazer novamente. Nós, a mesma coisa. Precisamos aprender a lidar com os nossos meios, com as coisas que estão à nossa volta. A isso nós precisamos estar aqui. Precisamos buscar entender que somos seres espirituais. Que Deus nos deu a inteligência,
tá? O poder de criarmos, ou seja, quando nós imaginamos, quando nós pensamos, nós damos forma. Isto aqui, que nós criamos aqui, cadeira, mesa, essas coisas, tudo alguém pensou para fazer e fez. No plano espiritual, a coisa funciona diferente. Não tem essa matéria física que nós conhecemos aqui. Lá, como é feita a criação? Através do pensamento. Então, eles criam usando o quê? A sua mente, o seu pensamento, dando forma às energias, transformando-as, materializando-as. E nós precisamos aprender, então, isso. Eu preciso entender que o meu pensamento, ele é criador. E se eu penso coisas ruins, o que eu vou criar na minha vida? Coisas ruins. Se eu pensar coisas boas, eu vou atrair coisas boas. Então eu estou aprendendo. À medida que eu vou tendo as experiências reencarnatórias, experiências aqui na vida, eu vou adquirindo maior confiança, eu vou entendendo melhor o que eu devo pensar, como eu devo pensar, e isso vai me atribuindo coisas boas. O que nós somos? Somos filhos de Deus. E Deus é amor. E o que nós temos dentro de nós? Amor. Só que esse amor que nós temos ainda precisa eclodir, precisa crescer. Eu preciso saber como lidar com isso. Não aquele amor egoísta que fecha, mas o amor que expande, que me traz bem-estar. Porque o que me fecha não me traz benefício nenhum. E é aí que nós precisamos compreender. Aí a gente entende o porquê de estarmos reencarnando. Os motivos pelos quais Deus tem a sua justiça em tudo que Ele faz. Deu para compreender, gente? Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos ilumine, nos ajude na nossa tarefa aqui nessa terra, nos abençoando, nos esclarecendo, e que nós possamos fazer a nossa parte. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Paulo. Ensinamento. Deixa eu tirar. Obrigada. Convidado a subir tomar um passe. Então, finalizamos aqui a nossa palestra. Agradecemos a presença de todos. E na quarta-feira retornamos no mesmo horário com o Camilo, com uma palestra também presencial e ao vivo. Uma boa noite a todos. Deus abençoe.